Olá, estamos começando mais um episódio do Missão Saúde. Estou aqui ao lado, em frente, na verdade, ao Dr. João Baroncello, mais de 20 anos de experiência em cirurgia geral. E o assunto de hoje, João, é um assunto que afeta cerca de 10% da população, que é o refluxo. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando conhece, se não sofre desse problema, conhece alguém que sofre desse problema. Azia, indisposição, todos esses assuntos a gente vai tratar aqui no Missão Saúde de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Varela. É um prazer estar novamente podendo debater sobre um assunto que é muito frequente. Eu diria que não é só 10%. Algumas estatísticas mostram até 30% dos pacientes da população em geral têm refluxo. E as pessoas, só que muito pouco das pessoas procuram, porque às vezes o refluxo não incomoda tanto. Como entender, João, o que é o refluxo? Diferenciar ele de uma azia corriqueira ou dessa problema que afeta essas pessoas? Como que a gente diferencia isso? Bom, então assim, o refluxo nada mais é que o ácido que reflui do estômago para o esôfago. Quando isso ocorrer frequentemente, numa frequência no mínimo de uma vez por semana, por um período de alguns meses, você considera refluxo. E isso, com o tempo, pode se exacerbar. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que o uso crônico, é a maneira crônica do refluxo pro esôfago. É aquela sensação de água na boca, de queimação, na garganta, dor na boca do estômago, tem isso também? O sintoma característico é o que a gente chama epigastralgia, que é a dor que popularmente as pessoas referem como na boca do estômago. Associado também àquela queimação no peito, que é a queimação retroesternal, e também é associado à azia, que é muito frequente, mas em casos mais graves tem o que a gente chama refluxo gástrico, é bem a própria alimentação que as pessoas comem, se alimentam e reflui para a boca. Então, às vezes, são casos que são muito sintomáticos e merecem ser tratados. É por isso que a gente está tentando aqui esclarecer algumas dúvidas. Num parâmetro geral, o que causa esse refluxo? Você falou agora da alimentação, mas tem casos de automedicação, tem algumas outras situações que também são recorrentes nesse sentido, não é mesmo? Sim. Então, nós temos algumas predisposições para o refluxo. Então, assim, nós vamos dizer, pacientes que têm sobrepeso, eles têm mais predisposição para terem refluxo. Pacientes que se alimentam, têm uma refeição muito volumosa, então eles podem ter. Então, por isso que a gente sempre fala que o tratamento inicial é comportamental, é você tirar algumas medidas que estão causando esse refluxo, por exemplo, tentar reduzir de peso, você não ter uma refeição muito volumosa, você fracionar mais a alimentação, você tirar alguns hábitos que causam notoriamente refluxo, que é o uso crônico de fumo, ele predispõe ao refluxo, e algumas medicações, como por exemplo os anti-inflamatórios, eles causam gastrite, eles causam também esofagite. Para nós definirmos, então, quando nós temos no estômago, nós chamamos de gastrite, no esôfago, esofagite, no duodeno, duodenite. Então, as pessoas muito popularmente todos conhecem como gastrite, mas quando é no esôfago nós chamamos de esofagite porque é uma lesão que está ocorrendo na mucosa do esôfago distal. A gastrite e o refluxo são coisas diferentes. São coisas diferentes, elas são interligadas, mas são coisas diferentes. Elas têm uma etiologia semelhante, mas são coisas diferentes, porque o que acontece? Quando ocorre um refluxo crônico no esôfago, o esôfago tem que se adaptar e ele vai mudar as células, tanto que às vezes muda tanto para se adaptar a essa acidez crônica que pode causar uma patologia chamada esôfago de Barrett. Que é? Que é uma doença predisponente a um câncer de esôfago distal. Então, assim, começa com algumas mutações
E isso, em torno de 10% dos refluxos podem se transformar em esôfago de Barrett. Se não tratado, pode acontecer isso. Pode, e por isso que tem que ser tratado adequadamente para que você não... logicamente, além do descômodo, as pessoas procuram porque refluxo dá um descômodo, uma qualidade de vida muito ruim. E o que a gente percebe sempre quando você trata os pacientes cirurgicamente? O que eu mais ouço no meu consultório é quando eu opero o paciente do refluxo com as suas devidas indicações, eles voltam e dizendo assim, por que eu não fiz essa cirurgia muito tempo antes? Então, tanto é o grau de satisfação. Claro que não se indica correção de refluxo para todo mundo. O paciente tem que ter indicações e por isso que sempre tem que procurar um profissional adequado para que ele oriente e comece o tratamento clínico e quando o tratamento clínico não for resolutivo, se parta para o tratamento cirúrgico. João, muito antes da gente partir lá para o tratamento cirúrgico e as outras indicações, é preciso detectar realmente ter evidências do refluxo. E como que é feito isso? Através de exames? Como funciona? Sim, logicamente o paciente vai ter alguns sintomas, como nós acabamos de citar, como azia, queimação no peito, epigastralgia, e aí você faz um exame que é muito comum e fácil de se realizar, que é a endoscopia digestiva alta. E você vai perceber, não só no estômago, como também alterações na mucosa do esôfago distal, pelo intenso refluxo. Então, no começo você tem que fazer o tratamento com medidas comportamentais. Você pode, por exemplo, para os fumantes, você tem que parar de fumar, você tem que reduzir de peso, você tem que não ter uma refeição muito copiosa, você tem que ter essas medidas comportamentais. Você pode se valer inicialmente dos prazóis, os famosos, omeprazol, pantoprazol. Exato, o promazol, que eles, quando adequadamente usados, eles podem inibir 95% da acidez gástrica. Se não tem acidez no estômago, certamente não vai ter acidez no esôfago. Então, você tenta esse tratamento por alguns meses e se der resultado, você para por aí. Tá. E existe uma idade mínima para a apresentação desse problema de refluxo? O refluxo ele está muito relacionado com a idade, porque à medida que nós envelhecemos, tem a tendência do hiato, o hiato esofágico ficar um pouco mais flácido, a mesma coisa que a pele fica mais flácida, o hiato vai abrindo, então tem a tendência de ter mais refluxo com o aumento da idade. Claro que temos que falar daqueles outros fatores predisponentes, que é sobrepeso, uso de bebidas alcoólicas, fumo, uso inadvertido de anti-inflamatórios. Isso tudo a gente tem que tratar sempre antes de dar continuidade. Bom, com relação à técnica cirúrgica, né, nessa indicação, como ela é feita? Bom, antes de explicar a técnica, eu gostaria de explicar como é que é o esôfago e a anatomia patológica da doença do refluxo. O que acontece? Nós temos um músculo que se chama diafragma, o qual tem um orifício que passa o esôfago, que vai até a cavidade abdominal. Quando esse orifício, que é um hiato diafragmático, ele fica um pouquinho flácido, a tendência do estômago é subir para a cavidade torácica. Isso a gente caracteriza como uma hérnia de hiato. Quando tem mais de 2 centímetros acima da divisão do diafragma, você considera a hérnia de hiato. Isso é muito predisponente para a doença do refluxo. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Claro que pode ter pacientes que têm refluxo e não têm hérnia de hiato, assim como tem pacientes que têm hérnia de hiato e não têm refluxo. Então, mas elas são bastante interligadas. Quando tem esse problema, a gente tem que pode intervir cirurgicamente. O que a gente vai fazer? A gente vai calibrar esse hiato, a gente vai tracionar, de maneira mais simples, a gente vai tracionar para a cavidade abdominal o estômago, vai realocar
o estômago para a cavidade abdominal, vai calibrar esse hiato e, além disso, a gente faz uma válvula no esôfago para que não reflua ácido do estômago para o esôfago. Então, além de você calibrar o hiato diafragmático, você também faz uma hiatoplastia e faz uma funduplicatura que a gente chama, que é o estômago, o fundo do estômago vai abraçar o esôfago para que não volte ácido do estômago para o esôfago. Esse tratamento é um tratamento, eu tentei verbalizar o que a gente faz na prática. Em termos técnicos, obviamente, né? Então, a ideia é fazer um ajuste aqui no estômago e para que esse suco não volte e a gente tenha essa sensação de queimação, de azia, enfim. Qual que é a taxa de sucesso nessa cirurgia para refluxo, João? Eu, graças a Deus, não tive nenhum caso que reverter. Ele tem que ser bem estudado para indicar cirurgia. Então, logicamente, ele tem... essa cirurgia ela é muito bem indicada nos pacientes que usam cronicamente os prazóis, que eles têm resultado com os prazóis. Então, só que você não vai ficar tomando cronicamente os prazóis, porque eles têm alguns efeitos. Claro que não quando se usa por um curto período. Então, assim, se você está anulando a acidez do estômago, algum efeito vai ter. E a acidez do estômago é muito importante, por exemplo, para a absorção de algumas vitaminas. Por exemplo, vitamina B12, a absorção de cálcio, de ferro, de magnésio, que se dá principalmente no duodeno. Se você não tem essa acidez, a absorção fica comprometida. Então, você tratou com esses medicamentos. Se não conseguiu tratar de maneira eficiente, você pode ir para a cirurgia. Então, assim, a cirurgia assim, sempre é bem indicado, ela tem um índice de sucesso próximo de 100%. Mas, assim, claro que eu tenho que estudar também esse paciente. O paciente tem que entender que se eu vou fazer uma válvula anti-refluxo, ele vai ter que reaprender a se alimentar. E eu tenho um lema assim, que eu sempre dou para os pacientes que eu opero, que está nessa folha, diz assim, primeiro lema, assim, comer lentamente, devagar, que todos nós deveríamos comer lentamente e mastigar bem. Então, porque você vai ter que reaprender, porque tem uma válvula. Então, se você comer de uma maneira... se você não mastigar adequadamente, você vai ter aquela sensação de entalamento, vai entalar. Então, o paciente aprende a se realimentar. Então, ele tem um índice de sucesso muito grande. A gente vê muita satisfação nos pacientes que são operados. Doutor, a situação em que eu identifiquei que eu tenho refluxo, tá? E eu estou... passando por bastante dificuldade já há algum tempo, tratei com medicamento, resolvi um tempo. Ele pode voltar mesmo tendo feito o tratamento medicamentoso? Se você não tirar os fatores causais, ele pode voltar. Então, por exemplo, se o paciente for obeso e você não reduzir de peso, você vai continuar tendo isso. Se você estiver passando por uma situação, porque pode ser um refluxo causado por uma situação momentânea de estresse. Então, se você não tirar o fator causal, por exemplo, de estresse, de sobrepeso, uso de fumo, bebida alcoólica, você vai ter essa recidiva. Então, eu achei que você ia me perguntar se pode ter recidiva da cirurgia. É raro ter, mas com o passar dos anos, você pode ficar um pouquinho mais acomodado e ter, mas assim, em geral não se tem recidiva depois que o paciente se adaptou bem, reaprendeu a se alimentar, ele não vai ter recidivas. O refluxo, ele tem alguma conexão, se ele incide mais homens, mulheres, ou ele é num parâmetro geral, assim, não há essa distinção? Ele tem distribuição igual nos dois sexos, tá?
Então, ou seja, não importa se você é homem ou mulher, você pode estar sofrendo do refluxo. Com relação ao tratamento, João, até a chegada do paciente até o consultório, é feito toda essa questão da investigação e o último passo é a cirurgia. É primeiro tentado um tratamento com medicamentos. Como eu falei, então o que nós estamos falando até agora, nós temos que ser, primeiro, as medidas comportamentais que nós acabamos de falar. Você pode usar medicamentoso que também, não só os omeprazóis, você pode usar antiácidos e algumas medicações que a gente chama procinéticos, que são medicações que reforçam a musculatura do esôfago distal, como, por exemplo, o mais simples é o Plasil, que então ele ajuda na motilidade e também e reforça a musculatura, tanto que impede, que a gente usa como para vômitos. Então, você trata clinicamente para depois partir para um tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico, ele tem algum caráter de urgência? Como que funciona esse processo, João? Não tem nada de urgência, assim. Quando você tem refluxo, isso é uma condição crônica de refluxo. Então, você tem que entender bem o que está acontecendo para fazer todas as medidas comportamentais, medicamentosas e cirúrgicas para que reflua. Então, assim, eu sempre eu prefiro tratar de maneira eletiva e eu sempre oriento os pacientes. Eles me pedem, tem urgência? Não tem urgência. Vai usando um omeprazol. Quando você entender que vai mudar o teu estilo de vida e você entender que a cirurgia ela tem uma mudança do estilo de vida, você volta e a gente opera, né? Porque ele tem que saber que ele tem que sentar na mesa e ele não vai fazer uma refeição em 5 minutos, ele tem que fazer no mínimo uma meia hora, que é o que todos nós deveríamos fazer. Uma refeição, mastigar de maneira lenta, triturar adequadamente os alimentos para depois deglutir. Então, quando ele estiver preparado emocionalmente, ele retorna para a realização da cirurgia. Doutor João, num apanhado geral, que tipo de alimentos contribuem para o refluxo? Claro que é muito individual para cada paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico. Mas, em geral, a gente pode evitar os chás, os alimentos cafeinados, por exemplo, chimarrão, café. E, além disso aí, se a gente citar algumas frutas, por exemplo, que costumam dar mais, banana, se for dos doces também nós poderíamos citar chocolate. Além disso também evitar alimentos muito gordurosos e, logicamente, não ter uma refeição muito copiosa, que vai predispor ao refluxo. As frituras também contribuem nesse processo? Com certeza, além de frituras e além de, poderia falar, outras bebidas que contenham álcool também pode ser, além do que nós já citamos, que é o uso exagerado de fumo. João, e nesse momento, você obviamente acompanha casos assim diariamente, né? Uhum. E essa pessoa que está nos acompanhando, assistindo e identificou algum desses sintomas em si, o que você diria para essa pessoa? Bom, em primeiro lugar, assim, tem que primeiro procurar um médico de sua confiança e certamente ele vai ter uma noção do que está acontecendo. Ele pode se valer de alguns exames, por exemplo, uma endoscopia digestiva alta, pode às vezes até tratar com as medicações e na medida que ele entender que merece dar sequência no tratamento cirúrgico, certamente ele vai encaminhar para um profissional da confiança dele. Que bom, né? É importante a gente também olhar para a gente nesse sentido e entender que às vezes a gente tem um problema que parece que não tem solução, mas ele tem solução, né? Ele tem solução. Então, se você sofre com refluxo, identificou em você algum desse tipo de sintoma, procure um médico e resolva a vida, como o João falou. É muito mais fácil, né? E muitas pessoas já falaram que deveriam ter feito muito tempo antes, né? Isso é a manifestação mais frequente que eu vejo. Então, assim, tem que ser eticamente tratado, não é todo mundo que tem que se submeter à cirurgia, mas tu tem que... mas também
são indicados, eles têm um grau de satisfação bastante grande, mas tem que ser estudado cada caso. Que bom. E se ficou alguma dúvida, a gente tem todos os nossos canais. Se você quiser conversar com a gente através das nossas redes sociais, é super simples. A gente vai ter esse canal de comunicação com vocês através de todas as nossas redes digitais. Que bom ter você aqui em mais um episódio. É um prazer estar novamente contigo e poder esclarecer algumas dúvidas.